Olá, você que está ligado no Foca no Enem na segunda tela, seja no computador, no smartphone, no tablet. Você já sabe que nessa aula a gente está falando de redação. Lembrando que às 0 hora do dia 4 começa o horário de verão. Então, gente, vamos evitar os atrasos e também os memes. Então, você se liga no horário, chega mais cedo, preste atenção para todo o seu ano aí de sacrifício e de estudo não ser condenado por 5, por 1 minuto de atraso, já sabe que muda tudo isso. Você que está em casa já sabe, a gente está recebendo a professora Séfora, falando sobre redação. Estávamos dissertando um pouco mais sobre as possibilidades de assuntos que estão em alta, vamos dizer assim, não vamos falar de tema. Falamos sobre bullying, cyberbullying, falamos sobre as questões relacionadas ao lixo tecnológico, ao meio ambiente. Falamos no nosso primeiro slide sobre o tecnovício, que está muito em alta, desde os pequenos até os mais velhos. Agora não existe mais idade, não existe mais classe social, nada. Estamos todos prisioneiros da internet, do celular. E vamos continuar tratando sobre esses assuntos, sobre problemas, sobre intervenção, falando mais sobre redação no Enem, que vocês já descobriram, quem acompanhou a gente pela TV, que não é esse bicho de 7 cabeças, né, professora? Bom, aqui vai ser uma temática que, digamos assim, você amplia toda essa questão. A respeito da saúde, certo? Há uma perspectiva aqui para vocês. Eu sempre vou falar de leis, tá? Sempre vou falar de leis porque é um repertório que nós chamamos do argumento de autoridade e que você utiliza isso para aperfeiçoamento dos seus argumentos. Então, o artigo 196, tá, da Constituição, se você não lembrar do artigo 196, que a saúde é dever de todos, tá, e é responsabilidade do Estado, dentro dessa perspectiva, pensar no artigo 196 faz com que você, na verdade, utilize isso para todas as questões que estão relacionadas aí à saúde. Por exemplo, as questões específicas do lixo, as questões relacionadas a doenças endêmicas, tá? Quando você fala da dengue, que é também, obviamente, um fator que agrava essa produção do lixo e vice-versa. E aqui, se você prestar atenção, a mídia está trabalhando muito com isso. Por quê? Por causa da fake news, olha o problema. Por causa das fake news, a respeito da vacinação, resultou na sociedade, e eu estou falando aqui no Brasil, de pessoas que passaram, na verdade, a desenvolver o sarampo. O sarampo era uma doença que havia sido, digamos, amenizada a quase zero. Mas uma doença que foi dizimada nos últimos 10 anos foi a poliomielite. E isso por causa das campanhas de vacinação. O que foi que aconteceu? Algumas fake news começaram a ser lançadas dizendo que crianças que eram vacinadas, elas na verdade desenvolviam o autismo. E foi criado essa lenda, foi criada essa fake news e isso resultou na verdade num problema seríssimo. As fake news, elas matam. E quando eu falo de que elas matam, é porque eu posso trazer um problema sério quando se trata especificamente das questões da saúde, como eu também posso trazer isso numa perspectiva de política. Então, olha só, isso aqui é um trecho de um vídeo que vocês podem buscar isso aqui na internet. Se vocês colocarem lá, campanha de vacinação, Ministério da Saúde, tá? Isso aqui é um vídeo de mais ou menos uns 2 minutos. Ele é uma campanha de conscientização estupenda que o Ministério da Saúde fez, no intuito de conscientizar as pessoas acerca tanto da importância da vacinação, quanto não acreditar nas fake news, e sim naquilo que é fato, tá? No que é fato. Eu tenho de ter conhecido alguém que possa, obviamente, me passar a verdade, para que eu possa dizer isso para alguém. E não simplesmente não vacinar porque me disseram, porque me contaram, não, porque eu soube que alguém morreu, mas você nunca ouviu falar nisso de verdade. Então, isso sempre aconteceu na sociedade, porque sempre as pessoas acham que vão dizer algo diferente e isso vai ser interessante. Bom, esse vídeo aqui, ele trata a respeito dessa conscientização de campanhas. Essa pessoa aqui, real, né, na vida real, ela sofre de poliomielite, ela adquiriu a poliomielite porque não se vacinou. E todas as pessoas que vão ser entrevistadas por ela nesse vídeo, na verdade, acreditam veementemente que a vacinação ela não serve de absolutamente nada, porque as crianças podem morrer, porque são mais frágeis e também porque muitas pessoas não têm resultado com isso, desenvolveram autismo. O que é que acontece? Ela mostra no final as fotos dela, de quando ela tinha 5 anos, e dizia que naquela época ela corria muito, pulava a corda, andava de bicicleta, mas como ela não se vacinou, ela adquiriu a poliomielite e hoje a minha cadeira é essa. E aí entra uma cadeira de rodas.
E todas as pessoas se chocam, vão mostrando essa realidade. E as pessoas mudam o conceito acerca da vacinação. Então, assim, às vezes é necessário um choque de realidade. Às vezes é necessário você ter uma propaganda bombástica. Você tem isso, por exemplo, quando se trata do fumo, quando se trata do cigarro. Na carteira de cigarro, as propagandas elas são extremamente agressivas. Deixa eu fazer uma intervenção, professor. Intervenção tem tudo a ver com Na a prova proposta, de na redação, né? proposta. Vamos dar uma olhada nesse vídeo? Vamos assistir um Vamos? trechinho desse vídeo? Ai, legal. Roda pra gente esse vídeo aí pra gente dar uma olhada Bacana. nele. Tudo bom? Tudo. Explicaram para vocês o tema da pesquisa, né? Eles falaram que ia ser uma roda de conversa sobre vacinas. Uhum. E qual a sua opinião? Ué, a minha opinião, eu sou contra a vacina. A gente lê muita coisa que a gente não sabe se é verdade, mas que assusta a gente, né? Tem história de que crianças tomam vacina, a reação na criança que é mais sensível do que a gente, né? Falecem. Você já conheceu alguém que aconteceu isso ou você só ouviu falar? Não, eu ouvi falar. Ouviu falar onde? Na internet. Então você acha que a vacina não protege? Não, sou contra. Eu quero te mostrar um envelope. Pode abrir. Essa aí sou eu, aos 5 anos de idade. Eu corria, andava, pulava, brincava. E agora essa é a minha cadeira. Eu deixei de vacinar, tive uma paralisia infantil e hoje eu necessito dessa cadeira. Vocês têm mais alguma coisa para dizer? Qual opinião eu posso deixar registrada? Com exemplos a gente leva um baque, né? Então você consegue mudar sua opinião a partir do que aconteceu aqui? Nossa! Vocês não têm noção do impacto que isso gera. De verdade. Aos 5 anos de idade, eu tive poliomielite por conta de uma vacina que eu não tomei. Eu me lembro até o último dia que eu andei. Ver as pessoas dizer que a vacina faz mal, isso me faz mal também. Eu penso como seria a minha vida se eu tivesse vacinado. E até hoje eu sinto muito, porque Que vídeo, hein? É bom aí porque aquela- ele é conscientizador. Mas aí Verdade. é necessário isso. Você vê que isso é necessário. As pessoas elas mudam. O efeito ele é automático. Você olhou ali, a pessoa já recua. Ela não tem mais coragem de dizer, não vou me vacinar, ou não vou vacinar a criança. É necessário isso aqui. Tem um outro vídeo também, da mesma campanha, que é na montanha-russa, que o cara começa a dizer assim, olha, coloca aqui seu filho em pé, sem cinto de segurança. Eu vi isso no WhatsApp, eu vi isso na internet. E a mãe, não, mas está na internet está dizendo isso, que pode. Nenhum pai aceita. Agora tudo virou verdade e ao mesmo tempo tudo é mentira, porque a gente estava comentando isso na redação esses dias, eu e Larissa, que é diretora do Jornal do Estado. Como a gente se sente desinformado hoje em dia? Tudo a gente precisa verificar. Mas parece as pessoas assim, montam tudo, as pessoas mexem em esqueceram tudo. os livros e, na verdade, estão estudando hoje pelo WhatsApp. Verdade. Você viu que tem uma notícia interessante acerca disso. A Livraria Cultura, ela está pedindo ajuda para não fechar. Inacreditável, né? Porque tudo está vindo da internet. Então, o livro físico, isso aqui é o que Bauman fala na modernidade líquida. Isso aqui está se desvencilhando, está se perdendo. Então, é uma questão séria. Para a sociedade, é uma questão muito séria. E isso aqui é um resultado. Como é que você vive em pleno século XXI com tantas informações e você não busca um livro? Olha que a história do Brasil está sendo mentira. Né? Tudo que você viu em sala de aula, ela está sendo aí, digamos, vista às avessas, da forma como eu quero, como eu bem entendo. Isso que não pode acontecer. Tem de haver essa diferença. Alguém tem que chegar e acalmar essa história, porque as pessoas precisam saber da verdade. E esse processo, quando você fala da fake news, a fake news ele é um processo e um efeito antidemocrático. Por que um efeito antidemocrático? Porque eu tenho direito à informação. O que você faz aqui, o seu papel aqui, é de passar a verdade. A partir do momento que a divulgação ela é uma mentira, eu passo, na verdade, a pensar nessa perspectiva e digo assim, poxa, mas foi Diego que disse, foi na TV que disse. Ai, foi Diego que falou, aí na outra TV já diz outra coisa, no jornal já diz outra coisa, na internet já diz outra coisa. E aí? Qual é a fonte de informação? E isso pode resultar negativo.
Tanto que no final desse vídeo tem lá, as fake news matam, não divulgue essa ideia. Então, esses desafios para garantir as campanhas de vacinação, que poderiam ser para outros efeitos também, os principais desafios, na verdade, é fazer com que as pessoas tenham a responsabilidade de ler, de se informar. E na própria internet, você tem sites seguros que tratam a respeito disso. Então, se você não sabe, já viu o vídeo em casa, né, já assistiu aí, e você sabe que isso aqui é real. Procura também um que é da montanha-russa, que você vai ver como é interessante. A gente Muito precisa bacana. começar a localizar mecanismos para driblar realmente a fake news. Todo mundo tem se preparado muito para isso, a própria TV Ponta Negra se prepara para isso, nós como jornalistas também. É um mal agora dentro da comunicação que todos, na verdade, precisamos ajudar a combater, porque tem muita gente criando realmente... E eu, como professora também, você matando. acredita que até em Totalmente, sala de com aula certeza. acontece isso? Professora, é sério? É assim, ó. É sério isso? Digo, meu Deus, pronto, você estudou a vida Eu costumo dizer que os todinha professores pra são ver os isso. primeiros formadores de opinião ali. Os primeiros. Meus Verdade. professores foram incríveis. Então, vamos lá. dar uma olhada no próximo... A gente Vamos. pode pular, professora? Pode sim. Vamos dar uma olhada no próximo tema. Vamos então. partir aqui Opa, vamos para as questões, não de temas, mas o que vocês precisam utilizar como proposta de intervenção. Aqui tem umas questões que vocês devem acessar, que é a cartilha de redação 2018. Nessa cartilha de redação 2018, há algumas mudanças, certo? E se tratando de algumas questões específicas. Por exemplo, foi ratificado, ou seja, foi reafirmado que o título ele não é obrigatório, certo? Não há nenhuma matriz de competência para você pontuar o título. O título é uma questão extremamente pessoal. Na verdade, o título, para quem escreve muito, pode até perder uma linha, né? É interessante, tem pessoas que gostam de utilizar o título para chamar atenção, aquela coisa toda, mas o mais importante é o texto, certo? Não fiquem nessa preocupação de título, não, porque para o texto dissertativo argumentativo, o título ele é facultativo. O que é importante você saber? As questões que estão relacionadas às propostas de intervenção, hoje eu tenho de responder a algumas perguntas. Eu vou falar primeiro dos agentes, que é quem pode fazer, ok? Isso aqui são os agentes que o Enem ele lança como os principais responsáveis e principais atuantes nessas ações, sejam elas quaisquer, tá? Quaisquer que forem. E dentro dessas perspectivas você tem o governo, a mídia, a escola, a iniciativa privada, as ONGs e os indivíduos. Nós formamos isso numa sigla chamada GOMIFES, tá? Que é governo, ONG, mídia, iniciativa privada, família e o Estado e a sociedade. Desculpa, a escola e a sociedade. Então, dentro dessa perspectiva maior, é sempre muito recorrente você utilizar a escola e o governo como ações. Mas não é sempre que a escola ela vai atuar, porque existem questões em que a família está em primeiro plano. E quando você vai ler isso aqui, quando vocês forem ler isso aqui com mais calma, porque vão rever esse vídeo várias vezes, vocês vão ler isso aqui, vocês vão ver o que envolve cada ação de fiscalização, de responsabilidade, o que é que se faz, o que é que não se faz. Qual é o poder, por exemplo, da mídia, o que é que isso aqui tem como função para você. Relacionado às campanhas informativas, divulgação de uma lei, os efeitos, a exploração do problema, os efeitos para a sociedade, a autorregulação de propagandas. Então, assim, a mídia ela tem uma função principal. Mas o governo também tem. Eu tenho de saber uma questão importante. Quando você vai utilizar o governo como ação, eu tenho de especificar se esse governo ele é o governo federal ou se ele é o governo estadual. Tenham muito cuidado quando você trata da responsabilidade, por exemplo, da educação. Quando você diz que a educação é um dever do governo, que governo? Porque se nós formos falar de uma educação prejudicial ou, na verdade, prejudicada, eu não posso falar do governo federal. Porque hoje as universidades públicas, assim como os institutos federais no Brasil inteiro, eles têm altos índices. Então, você vai falar muito mais do Estado, do governo do Estado. Então, tem de ter cuidado com essas questões. Especifique qual é a responsabilidade do Estado, qual é a responsabilidade da União. Está com dúvida em relação a isso? Leia a respeito. Qual é a função do poder legislativo, qual é a função do poder executivo, tá? Quem é que pode, de fato, executar, quando você fala do prefeito, do governador, do presidente, e o legislativo, que são os deputados e senadores, são eles que votam as leis, são eles que criam as leis. Então, dentro dessa perspectiva, eu tenho de entender isso. A escola e a família têm total responsabilidade, isso aqui está interligado ao artigo 227, isso é muito importante, que é dever da sociedade, é dever da família, dever do Estado. Em primeiro plano está a família. Isso você vai falar desde os problemas de saúde pública até as questões relacionadas à violência, à opressão e à exploração. Então tem que ter muito cuidado. Leiam o artigo 227, tem um trechinho lá. Não precisa saber ele de core salteado não, tá? Não precisa. Você, na verdade, precisa ter só uma ideia. Se você souber o artigo 227, você usa ele
sem nenhum problema. E aí vem a iniciativa privada. Você diz assim, sabe o que é que tem a ver a iniciativa privada aqui? As empresas elas fazem parcerias. Quando você vai tratar dessas questões de parcerias, por exemplo, hoje quando você vai falar a respeito do emprego, e você tem as parcerias com essas empresas que vão aí contratar os jovens, o jovem aprendiz, isso é uma iniciativa social, isso é bacana de você trabalhar. Assim como o indivíduo, eu sozinha posso agir, eu sozinha posso atuar, eu sozinha posso ter uma iniciativa, eu não preciso esperar para as pessoas. Eu não preciso esperar uma campanha ou fazer uma campanha para que todos tenham conscientização do lixo. Eu, na minha casa, posso fazer isso. Começa em mim, a mudança começa em mim. Então, no ônibus, para quem usa o ônibus coletivo, prefere 1000 vezes jogar o lixo pela janela a você guardar na sua mochila e depois jogar em casa. Isso é uma questão de responsabilidade sua, você convive em sociedade. Então, é uma questão importante, tá? Vamos para a próxima. Vamos passar para o próximo slide. Bom, aqui é o que eu quero que vocês pensem junto comigo, que é uma questão importante. Isso aqui é o que você hoje tem de fazer na proposta de intervenção. Séfora, eu ainda não entendi, nesse processo de proposta de intervenção, eu sou muito habituada a fazer conclusões, eu ainda não me acostumei, o que essa de fato, o que é dizer, como fazer. Preste atenção, se eu, na minha temática, envolve as questões, por exemplo, de meio ambiente, certo? E eu tenho de dizer, no meu último parágrafo, o que é que eu devo fazer, é porque eu vou solucionar o problema sobre o qual eu discuti. Lá em cima, lá na minha introdução. Então, eu vou dizer o que é que eu devo fazer, porque eu estou falando de uma proposta de intervenção. Então, para que eu possa intervir, chegar lá e tentar amenizar a situação, eu vou dizer o que fazer, ok? Segunda questão, como eu vou fazer isso? Ah, Séfora, com conscientização. Sim, mas como? Como é que eu conscientizo? Aí entram os agentes. Porque eu vou dizer agora quem vai fazer. Então, a partir do momento que eu digo como fazer, tá? Essa é a ideia aqui do como fazer, você tem uma questão específica. Como? Como é que você faz? Olha, vou trabalhar a conscientização. A escola vai trabalhar com aulas relacionadas, por exemplo, ao aspecto biológico, entender a sua questão corporal, a responsabilidade. Faz isso. Mas quem é que vai fazer? A escola. Quem é que vai fazer? O governo. Quem é que age? Depois disso, por quê? Eu preciso saber por quê. Peraí, eu estou propondo a ideia de como fazer, de quem vai fazer e não vou dizer por quê, ou seja, a finalidade. Eu tenho de ter esse modalizador de discurso. Qual é o modalizador? A fim disso, objetivando, com o intuito de... Eu tenho de propor uma ação, e olha o que eu estou dizendo, uma ação, porque o Enem exige que hoje você solucione apenas um problema, mas ele tem de ser muito bem desenvolvido. Preste atenção. Se eu argumento, coloco 2 problemas para serem discutidos, eu não preciso solucionar os 2 problemas. Eu posso, se eu quiser, apenas solucionar um. Mas esse um problema que eu vou solucionar tem de ser muito bem feito. Eu vou dizer o que é que faço, como é que eu faço, quem vai fazer e a finalidade disso, ou seja, o porquê. Por que você está fazendo isso? Qual é a finalidade? O que é que eu vou resultar? O que é que eu vou obter como resultado? E lembrar que tudo isso que eu vou fazer, eu tenho de detalhar. Eu vou ter de detalhar o como ou, na verdade, a especificidade do porquê. Uma ou outra, eu tenho de dizer isso de forma detalhada. Como é que eu faço? Olha, eu vou propor uma lei, ou vai ser proposta uma lei para que seja atuante na sociedade, e quem não cumprir, obviamente, vai pagar uma multa. Quando você fala, por exemplo, de lixo, de descarte de lixo. É uma questão de dizer o que fazer, como fazer, quem vai fazer, por quê e de forma detalhada. Aqui eu coloquei para vocês algumas sugestões, tá? São sugestões. Não vá dizer, sair copiando, anotar isso no braço quando chegar lá, ficar copiando essas coisas, não. Viu? Isso aqui são sugestões. Aquilo que você tiver mais facilidade, você utiliza. Por quê? Porque é necessário você ter esses elementos, porque na competência 4 eu preciso de um repertório amplo de elementos coesivos. Então, por exemplo, Diego, olha só, eu começo a minha proposta, no meu último parágrafo, e eu digo, devido a isso, é essencial que medidas sejam tomadas por parte do governo, mas também pela escola, para que tenhamos um resultado positivo acerca... Então, eu vou desenvolver esse elemento, esse modalizador, ele vai ser a mola propulsora para eu começar a escrever. Então, se eu aqui coloco na minha cabeça só um deles, já ajuda muito. Então, eu tenho devido a isso, mediante isso, e eu não preciso seguir obrigatoriamente, não. Seguir só essa frase. Eu posso mudar, ó. Eu posso dizer, portanto, é essencial que... Eu posso dizer, devido a isso, faz-se necessário que haja... Então, eu não tenho só 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aqui mais de 20, tá? Então, é a questão de ampliar todo esse repertório. Essa é a questão principal. Então,
Então, diante de todas essas intervenções, o que mais, na verdade, nós devemos nos preocupar é que eu preciso fazer uma proposta de intervenção detalhada. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso aqui equivale a 200 pontos. Eu posso ter argumentado muito bem. Se eu não fizer isso aqui, eu vou perder meus 200 pontos. E ponto principal, aqui tem 40 pontos, aqui mais 40, aqui mais 40, aqui mais 40 e aqui mais 40. Se eu não fizer o detalhe, eu só fico com 160. Se eu só disser o que fazer e como fazer, eu só tenho 80. Se eu acrescentar o quem vai fazer, 120. Então, eu tenho de atender os 5 pontos. 5 pontos que equivalem a 200 pontos na prova do Enem. E como esses 200 pontos são muito importantes, a prova tem um peso muito importante, nós vamos voltar lá o que a gente falou na televisão. Para quem acompanha na TV, Séfora falou que existia um Enem e que agora existe um novo Enem. E nós detalhamos aí os temas ao longo desse novo Enem. E a gente vai dar uma pincelada neles agora para você que está nessa retinha final aí, revendo a nossa aula na internet, querendo dar uma pincelada sobre esses temas. A gente vai dar uma olhada com mais carinho neles agora, que começou em 2011, né? Sim. O que é que eu devo atentar? Para que serve, na verdade, nós termos essas relações de temáticas? Para você saber que isso aqui não vai se repetir. Não é? Essa é a principal questão. Por exemplo, não há essa ideia de 2012 você tratou de movimento migratório, chegar aqui em 2018 aqui está escrito as questões relacionadas ao processo migratório. Porque é uma repetição. Séfora, mas aí está acontecendo isso no mundo. Exatamente por isso, está acontecendo no mundo. Mas no Brasil também está acontecendo. Aconteceu agora os venezuelanos, mas foi agora. O tema de redação foi feito em maio e junho. Eu tenho de me ligar nessas coisas. Pelo amor de Deus, todo o tema de redação que vão lançar na internet, se você for pegar, meu Deus do céu. Porque daqui a pouco faz assim, a reprodução dos lagartossauros no Himalaia. Aí a pessoa vai no verão, durante a seca. Menina, é um problema. Nós vivemos um problema seríssimo, por exemplo, acerca da seca, crise hídrica. São questões que não estão aqui, por exemplo. Mas aí você vai dizer, Séfora, mas essa questão da seca é muito do Nordeste. Por que do Nordeste? O problema ele desceu. Ele foi lá para o Sudeste, mas se transformou em crise hídrica. Nós sofremos com a seca. Lá, eles têm crise hídrica. É um negócio mais sofisticado, né? É um negócio mais organizado, digamos assim. Porque a seca, ele é um fenômeno geográfico. A crise hídrica é de irresponsabilidade política. É uma questão muito mais séria, porque é uma questão social. A seca não é uma questão social, é uma questão geográfica. Então, eu tenho de saber essa diferença. Não existe solução para a seca, mas eu tenho como amenizar o problema da seca. Não é construindo só adutoras. Como é que você, em pleno século XXI, as pessoas morrem de sede? Se você consegue comprar uma passagem de avião, o hotel que você vai ficar, o quarto, da sua cama, deitado, no celular. Como? Eu vejo o que está acontecendo, por exemplo, em Tel Aviv. Eu posso ir para Jerusalém pela internet e não consigo levar água para as pessoas, mas existe um processo chamado de água virtual. É interessante saber disso. A água virtual é aquela água que é gasta e nós não sabemos. Diego, só para você ter uma ideia, como essa temática é interessante, que não vai se focar só no Nordeste. Você sabia que são gastos mais de 4.500 litros de água só para fazer 1 quilo de leite em pó? Olha que absurdo. Essa questão da água é uma questão que a gente tem que e é uma questão do meio prestar ambiente, atenção, que está ligada ao meio ambiente. É porque, assim, nós temos de ter essas informações. Por isso que quem está hoje em sala de aula, seja nos cursinhos, seja na própria escola, as informações que vocês recebem, a construção da redação, ela não está com apenas o professor de português, de redação especificamente. Ela está com todo o professor, todos os professores. Você não faz uma redação sozinha, é impossível. Porque quando você vai fazendo, você escuta a frase do seu professor de filosofia, você escuta o que o seu professor de geografia diz, você escuta o que a mídia falou, o que leu no jornal, o que seu pai contou. Então, assim, ninguém faz um texto só. Então, dentro de todo esse movimento que você tem de temáticas, quando você fala da publicidade infantil, isso não vai ser repetido. Diego, será que teríamos problemas, por exemplo, acerca de obesidade? Seria uma temática? Isso aqui foi uma vertente. Assim, foi um caminho que poderia ser seguido. Publicidade infantil em questão no Brasil, eu tinha como resultado a obesidade. Vamos tratar aqui de 2018 a obesidade? Mas olha a temática que foi do PPL falando do padrão corporal. 2017 falou de padrão corporal. Então, eu tenho de ir tirando, descartando isso. Parem de ouvir as histórias por aí e passem vocês mesmos a fazerem essa análise. Vocês têm total capacidade. Total. Comecem a fazer isso aqui. Vocês, poxa, eu vou descartar essa ideia. Você acha que vai falar de novo sobre assédio? Persistência da violência? Porque foi a maior crítica quando foi em 2015. Só porque a presidente, à época, era uma mulher. Então, quer dizer, quando não é uma mulher, vai falar sobre problemas de homem, quer dizer que esses problemas só dizem respeito ao sexo masculino?
sabe, é um tipo de discussão que não cabe para esse efeito, a falta de responsabilidade para essas questões. Não vai falar sobre assédio de novo? Poxa, se falar vai ser massa. Por quê? Porque as questões da mulher relacionadas ao assédio passou a ser lei, a importunação sexual. Aquilo que era só uma contravenção, né, os assédios dentro do ônibus, passou a ser lei, pena de 1 a 5 anos de prisão. Eu estou quase uma advogada. Mas é porque eu gosto de ler, é banca, uma né? aula, é um show de aula. Vamos lá. Então, ó, descarte da sua vida essa questão do racismo, a questão da intolerância religiosa. Não vai mais falar sobre isso, poxa. Não vai. Vamos para outra vertente. O que foi o ano passado? Você tem aqui, ó, formação de educacional dos deficientes físicos. Não era do deficiente físico, todo mundo imaginou, por causa do esporte, da questão específica para o esporte, de você ter aí as Paralimpíadas. Todo mundo estava imaginando isso. Não aconteceu. Não aconteceu. Mas foi para os surdos. Por quê? Porque tem uma lei, a Lei Brasileira de Inclusão, que foi criada, e Libras. Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Então, tinha um motivo. Aí, porque é uma temática muito técnica. Meu filho, isso é uma questão social, eu tenho responsabilidade com as pessoas. Ponto. Ponto. E aí, vamos na sequência. Séfora, nosso tempo na internet está acabando, mas dá para a gente falar as dicas para essa prova de redação. Sim. O que dá para resumir? O que o aluno precisa ficar atento nesse pouquíssimo tempo que falta para essa prova? Uma das questões mais importantes. Tem uma parte específica acerca, agora na cartilha de redação, prestem atenção, foi ratificado isso e foi, na verdade, dado uma questão de importância. Cuidado com a letra. A letra ilegível, agora, ela pode ser totalmente anulada a sua redação. Antes tinha-se o trabalho, né, quem ia corrigir, tinha uma lupa que você aumentava a letra. Então, aquelas pessoas que tinham aquela letra desprovida de beleza, às vezes você escreve dentro do ônibus, né? A pessoa tem um problema, está nervoso, escreve feio pra caramba. Se familiarize com a caneta que você já vem escrevendo, tá? Mas quem tem uma letra muito pequena, ou quem não tem uma letra muito legível, usa a letra de forma, a letra bastão, seja lá como você chama. Tente trabalhar com a letra legível. A sua letra ela tem que ser legível. Não se preocupe com as questões específicas de título, se preocupe com conteúdo, com leitura, com informação. E não ouçam essas informações por aí. Ouça o que você está ouvindo do seu professor, que você está ouvindo aqui, onde você quiser. Pessoas que têm experiência, não me disse, essas historinhas de fake news, pelo amor de Deus, descarte isso da sua vida. Mas se preocupem com uma questão importante. Eu tenho de ter um repertório sociocultural diversificado. Essa é a principal questão. Quanto mais informações você tiver, melhor. Essa é a nota 1000 da redação. Isso não foi aula, mas foi um show, minha gente. Ela é demais. Eu sou fã, sou suspeita, ela sabe. Eu também sou sua fã. Trabalho sensacional. E a gente está encerrando mais uma aula do Enem aqui na internet. E se você quer mais dicas, acesse www.programaorienta.com.br/Enem. Até o ano que vem. Muito boa sorte, boa prova, sucesso. Quero encontrar você na universidade. Tchau, gente. Até mais.